Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Renata Costa e esse é o Resenhando. Eu queria, na verdade, agradecer vocês que se inscreveram no canal e eu espero que vocês gostem bastante, né, do conteúdo daqui. Eu vou tentar postar agora em janeiro pelo menos 3 vídeos por semana, terça, quinta e sábado. Ainda não sei se realmente vão ser isso, tá, gente? Eu vou falar depois pra vocês, mas eu vou tentar postar nesses dias. Agora em janeiro e depois em fevereiro eu tento ver como é que vão ser os vídeos por aqui, tá bom? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre o livro Nós Já Moramos Aqui. É um livro, gente, fantástico. Assim, foi a primeira leitura do ano e eu acho que eu comecei muito bem, porque eu fiquei fascinada. O nome do autor é Marcus Cleaver. Cleaver, eu não sei falar o nome dele, eu não sei de onde ele é. Mas esse livro, ele foi. Ele ganhou um prêmio de história mais assustadora de 2021 no Reddit. Pelo Reddit. Então, é um livro. Gente, assim, é um livro que dá medo. Eu, pelo menos, sou uma pessoa bem medrosa, eu fiquei com muito medo. É, assim, é um livro que faz você pensar. Eu li muitas resenhas sobre o livro depois que eu terminei. E muitas pessoas tiveram as suas próprias conclusões, porque o final ele é meio aberto, assim, né? E ele deixa o leitor achar o que ele quiser. Então, assim, eu tenho também minhas teorias, e eu já vou falar, gente, que isso aqui é um livro com spoiler, tá? Então, se vocês não leram, ou se vocês ainda, ou se vocês estão lendo ou querem ler, não recomendo assistir esse vídeo, porque não dá, né, gente? Senão vocês vão pegar spoiler e aí estraga completamente o negócio. Mas tem que ter spoiler aqui, porque nesse vídeo, eu vou falar sobre a minha teoria. O que que eu acho que realmente foi que aconteceu, né? Então, para primeiro de conversa, o livro se chama Nós Já Moramos Aqui, e o enredo e a história começa com a Ivy e a Charlie. Ivy e Charlie são namoradas, elas compraram uma casa bem. Não é, eu vou dizer fajutinha, entre aspas, assim, porque a casa ela tava meio estragada, né? Tipo, no sentido de que era muito antiga tal, e muita gente. E tava um ano parada, então tinha muitas coisas que elas precisavam arrumar. E elas compraram por um preço muito bom morar nessa casa, né? Onde elas fariam alguma outra coisa e depois o plano talvez seria revender a casa. Então, uma noite de sexta-feira, a Charlie foi na cidade, porque é uma casa meio no meio do mato, sabe? A cidade mais próxima fica 30 minutos. Então, ela ia demorar um pouco pra ir e um pouco pra voltar, porque ia ter que comprar as coisas, tudo, né? Enfim. E a noite e se passa aí. Quando a Ivy estava tranquila, arrumando as coisas pra poder aguardar a namorada, ela já jogou um joguinho, ficar bêbada, e chegou uma família do nada, tocou a campainha, e o cara perguntou se eles poderiam entrar, porque ia mostrar a casa que morou na infância, né? Ele queria poder mostrar pra filha dele, pros filhos, no caso, porque eles têm, se eu não me engano, acho que são 3 filhos. Então, ele perguntou se podia. A Ivy, obviamente, ficou meio assim, mas ela não conseguia falar não. Então, ela meio que ligou pra namorada pra perguntar, mas a namorada não atendeu. Então, ela falou assim: Ah, poxa, minha namorada não deixou eu entrar, vocês entrarem, deixa pra outro dia, tal, porque, gente, era uma sexta-feira de inverno, à noite. Então, assim, ela ficou muito sem saber o que fazer, né? Quando eu li de acordo com o que eu estava lendo, quando chegou no fim, eu falei: "Puta, mano, eu podia estar com uma garrafa de vinho aqui do meu lado, tomando um pouquinho". Enfim, aí a história se passa, nessa noite, né, que ela conheceu ele e ela queria que ele fosse embora, né. Então, tipo, falou: "Ah, não dá, tal", porque ela mesma não conseguia dizer não. Ela é uma pessoa muito boazinha, tal, que precisa agradar as pessoas, né, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Porque, assim, pode custar a sua vida inteira. O que acontece depois é que ela fala: "Não, o cara vai embora", e a filha fica triste. Aí nisso ela grita tipo: "Ai, só vai ser rapidinho, só 15 minutinhos?". Aí ele fala: "É, só 15 minutinhos, só pra mostrar, pra minha família", porque a filha dele queria muito ver a casa, né, muito, queria muito ver a casa. Porque começou a contar um pouco da história e ela começou até que gostar, né, da história que ele estava contando. Quando chegou o momento em que ela acabou né, tipo, saindo, deixar a família um pouco sozinha, e tal. E a menina mais nova, ela
gosta de brincar de esconde-esconde. Então, ela se escondeu e não queria mais sair, tipo, se escondeu no sótão, né. Eu não queria mais sair. E o pai falou: "Ai, vai ter que esperar um pouquinho e tal". Nisso, a Charlie chegou. Eu já não lembro muito se a Charlie já tinha chegado antes, mas acho que ela chegou depois. A Charlie chegou, né, e ela cumprimentou, a Ivy explicou mais ou menos o que tinha acontecido. Falou: "Ah", aí a Charlie falou: "Ah, vocês querem ficar pra janta e tal, né, pra esperar a menina sair, parar de se esconder", e foi isso que aconteceu. A menina parou, saiu e foi isso. Chegou um momento da história que eles foram embora, né, só que com a nevasca fechou a rua deles, né, então eles tiveram que voltar, porque não tinha como eles irem, então eles dormiram, passaram a noite lá, mas falaram que no dia seguinte eles iriam embora. A Ivy começou a achar aquilo muito esquisito, porque fazia muito tempo que não fechava a rua, aí falou: "Ah, logo hoje", e realmente fechou, porque foi parar no noticiário, né, receberam um alerta, tudo, então realmente foi fechado. Da Ivy acorda e ela vê uma pessoa na escada do sótão. E ela fica meio sem entender nada, né, tipo: "O que que tá acontecendo? O que que é isso?". Acorda a Charlie, mas a Charlie fala: "Ah, é amanhã, vamos dormir, às vezes você tá", aí a Ivy desistiu, né, porque pra ela não fazia muito sentido, a Ivy acabou desistindo e foi fazer o negócio dela. Eu não vou ficar dando muito spoilers aqui, né, é basicamente isso, que aí depois se desenvolve a história. Nesse meio tempo aí, eu acho que eu devo ter contado quase metade do livro, mas enfim. Eu ouvi muita gente falando que era uma coisa muito sobrenatural, que era tudo da cabeça da Ivy. Dia seguinte acorda e sente falta da Charlie ao lado dela. E ela desce sentindo cheiro de bacon e ovo. E ela acha que é o pessoal, que é ela fazendo porque é a favorita dela, e ela fala: "Ah, eles já foram embora". Quando ela chega lá embaixo, ela percebe que na verdade não foram embora, que eles continuam lá. E a Charlie já não está mais lá, mas eles falaram que elas foram pro centro da cidade resolver algumas coisas. A Ivy acha isso muito esquisito, porque normalmente ela nunca sai sem avisar. Vai procurar sobre o telefone, não achou o telefone, então ela falou que ela ia na casa da vizinha. Chegou na casa da vizinha, a vizinha conhece o Thomas, né, fala que cuidou dele quando ele era criança, tudo. E o Thomas tinha falado sobre a irmã dele, que era uma meio esquisita, tal. E a senhora falou que, na verdade, ele não tinha uma irmã, mas que apareceu uma menina lá, e a família acabou adotando e provavelmente, mas não adotando porque a menina tentou matar o Thomas e a família acabou meio que se desfazendo dela, no caso, da menina. Mas que talvez ele considerava ela, né, uma pessoa da família, por isso que acabou pegando a família ali. Ela acha aquilo tudo muito esquisito, né, e alguma coisa, né, ela falava: vai embora, sai da casa". E ela tinha uma cachorrinha super fofa, que pegou a cachorra tinha ido com ela, né. E aí eles retornaram com a cachorra pra casa, e ela começou a falar que eles tinham que ir embora, que eles tinham que ir embora, porque eles não tinham ido embora até então, porque ele falou assim: "Ah, eu fiquei com medo de deixar a porta aberta e alguém tentar entrar", gente, tipo, no meio do mato, nada a ver. Aí ela falou: "Não, vocês podem ir embora", só que começou uma nevasca, aí ela falou: "Ah, eu vou lá no sótão pegar uma corrente pra ajudar vocês, porque vocês não têm, e aí ele falou: "Ah, mas o nosso carro não vai servir", ela falou: "Uma corrente universal", e aí o cara percebeu que ela queria que eles fossem embora. Nisso a lanterna que ela tinha acabou desligando, típico, né. Ela sentiu que tinha uma pessoa com ela. Ela gritou, porque a pessoa tentou pegar ela e ela sabia que era a mesma da madrugada anterior. Aí nisso ela gritou que não sei o quê, e a família se desesperou, entrou lá e ela bateu a cabeça com tudo no chão. Gente, foi eu dei um grito nessa hora que eu fiquei com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, que eu falei: "Meu Deus". Ela acabou desmaiando e eles deixaram ela no sofá. Nisso ela sabia que ela precisava ir embora, estava tentando falar pra ela alguma coisa, que: "Ai, a gente estava indo embora, mas você gritou que não sei o quê", e aí ela falou: "Não, porque tinha uma pessoa lá no sótão, tinha uma pessoa no sótão, tinha uma pessoa no sótão". Ela foi lá correndo, o cara foi lá, viu, disse que não tinha nada, e ele voltou pra onde eles estavam e ele falou: "Ó, não achei nada lá". Aí ela falou: "Não, mas eu tenho certeza que tinha, que não sei o quê". Ele falou que procurou lá, mas não achou nada. A gente disse que não ia contar a história e tô contando, né. Mas é só pra vocês entenderem, pra eu chegar na conclusão de que, paralelo a essa história, passava várias outras coisas de tipo jornais, tudo, de uma outra época. Então você tem 2 histórias, você tem esses dos jornais que mostram alguma coisa, né, gente sendo presa, tal, histórias que aconteceram, e em paralelo a história da Ivy e da Charlie.
para chegar na conclusão de que, para as pessoas que leram o livro, eu acho que a Ivy estava certa o tempo inteiro e tinha, tipo, um mundo paralelo aonde todo mundo tirou tudo deles e a Ivy, acabou ficando, tipo, sozinha. Não vou dizer sozinha, sozinha, mas ela acabou ficando ali, eh, nesse mundo, enquanto a Charlie estava no mundo real dela com a Ivy. E tudo da Ivy sumiu porque eles tinham esse mundo paralelo, assim, na minha cabeça, né. E é isso, porque na última página a gente vê a parte da Charlie, né, que ela disse que todo mundo sumiu, tipo, que ela tinha uma namorada e todo mundo falou que essa namorada nunca existiu, e que os pertences dela tudo não tinha mais nada, não tinha nada dela, então na minha cabeça faz sentido de que, eles conseguiram tirar a Eve desse mundo real, e a Charlie acabou ficando nisso como a louca da história, porque os amigos, os parentes falaram que ela nunca tinha namorado, sendo que ela e a Eve namoravam há 8 anos. Então, assim, cuidado, viu? Eu, pelo menos, eu acho que faz sentido. Eu tô aprendendo, né, a conversar aqui ainda com vocês, mas eu tô muito feliz de ter vindo aqui e ter falado um pouquinho sobre esse livro que fez o meu coração, assim, tipo, eu gostei muito, muito mesmo. Eu pretendo comprar ele físico, né, porque eu comprei ele pelo Kindle, então eu pretendo comprar ele físico porque eu gostei muito da história e eu acho que deve ser muito legal você ter uma capa dele, assim, bonitinho pra deixar ele ali. Dito isso, obrigada por assistirem o vídeo até o final. Um beijo pra vocês e comentem aqui o que vocês acharam ou as teorias de vocês sobre esse livro, se vocês já leram. E desculpa a enrolação de fato e a, a resenha que não era pra ter contado tudo isso, mas enfim, é isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!